Do ponto de vista do petróleo, nós temos um caminho muito particular aqui no Brasil. Nós começamos aqui no Brasil descobrindo petróleo na terra. Foi lá no Recôncavo Baiano, num lugar chamado Lobato, em 1939, e diga-se de passagem, foi aquilo, foi o CNP, que é o Conselho Nacional de Petróleo, fundado por Getúlio Vargas, em 1938, foi esse Conselho Nacional de Petróleo que furou, que promoveu lá o furo de Lobato e descobriu o petróleo lá. Descobriu o petróleo. Tinha pouco petróleo, etc., um pouco mais à frente descobriu um pouco mais, etc. Depois nós pulamos aqui para Sergipe, Carmópolis, tinha mais petróleo, e viemos para cá. E quando chega aí no período de 68, a gente dá um pulo e chega aqui nas costas de Sergipe, num lugar chamado Guaricema. E aí a primeira, é quando chegamos na Amazônia Azul. É a primeira vez que descobrimos petróleo no mar. É águas rasas, em Guaricema, etc. E também não era coisas extraordinárias, não. Pesquisando aqui e acolá, nós vamos chegar em 1974 a descobrir, aí sim, um manancial enorme de petróleo, que é na Bacia de Campos. Descobrimos o petróleo da Bacia de Campos. A primeira descoberta é justamente em Garopa. E Garopa, uma bacia lá na Bacia de Campos, o campo de Garopa. Depois nós chegamos a diversos outros campos, entre os quais alguns campos gigantes, tipo Marlim, tipo Albacora, Barracuda, Roncador e etc. Esses são diversos campos gigantes que nós descobrimos ali em Santos. Passamos, então, a ser um país que tinha possibilidades grandes de se transformar num produtor de petróleo avançado. Mas o nosso petróleo não era de excelente qualidade e também não era de quantidade extraordinariamente grande. Quando nós estávamos cubando tudo isso e animados, chegamos a dois marcos importantes. Primeiro, nós passamos a ter 14 bilhões de barris de petróleo, que é um marco significativo. Segundo, nós passamos a ser um país, agora, já no governo Lula, nós tínhamos um país autoprodutor, autossuficiente na produção de petróleo. Esses dois marcos nós atingimos. E estávamos nesse pé quando se descobre o pré-sal. O pré-sal é para nós uma coisa extraordinária. Repare bem que nós estávamos com 14 bilhões de barris de petróleo. O pré-sal sozinho, pelos cálculos médios que nós temos hoje, não temos ainda um cálculo definitivo, mas as estimativas mais bem feitas e mais moderadas dão conta que nós podemos ter ali aproximadamente 50 bilhões, que somados aos 14 bilhões, nós podemos estar chegando aí aos 60 e tantos bilhões de barris de petróleo. Para quem tinha 14 pular para 64, é um salto vertiginoso. Por outro lado, isso introduziu para nós dados extremamente novos, significativos. Primeiro é que nós estávamos até então com um país enorme, com seja a parte terrestre, seja a parte marítima, ambas extremamente grandes, e estávamos com esse país enorme, com áreas dispersas de produção de petróleo, no qual nós, do ponto de vista da geologia, nós dizíamos o seguinte: nós temos áreas em que tem alto risco exploratório e reservas incertas. Essa era a situação que nós tínhamos. Nessa situação, o contrato que foi estipulado para essa situação é um contrato que funcionava bem aqui no Brasil, funcionou bem em outros lugares do mundo, etc. Todo lugar que tem pouco petróleo, alto risco exploratório e petróleo incerto, utilizava o contrato de concessão. De repente, nós descobrimos um lugar que era diferente. Naquele lugar, são 149 mil quilômetros quadrados. Naquele lugar nós temos baixo risco exploratório e alto potencial de petróleo. Está esclarecido, está certo. Sendo assim, nós não podíamos estar estabelecendo para aquele local o mesmo tipo de contrato que nós estabelecíamos para uma situação completamente diferente. Então, algumas pessoas, às vezes, chegam para nós e dizem: mas não sei por que vocês mudaram, estão tentando agora mudar o marco. Sim, você está alugando uma casa. Está alugando uma casa. Eu estou alugando a casa por quê? Sei lá, R$3.000 por mês. Nas vésperas de fundar o contrato, eu descubro uma mina de ouro no fundo da minha casa. O que é que eu vou fazer? Se eu for imbecil, eu alugo a casa por R$3.000, do mesmo jeitinho. E quem assumir aquilo, pega a mina de ouro e vai embora. O que nós fizemos foi o seguinte: olha, passa um murozinho nessa mina de ouro e tira a mina de ouro da cena.
a mina de ouro não está mais em cogitação. O resto da casa passa a ser R$3.000. Continua com R$3.000, mas ali não está mais em cena. E ali a gente muda o contrato. E para mudar o contrato é uma coisa de enorme importância para nós. Não é coisa de pouco significado. Por que razão? Sumariamente falando, todo país que descobre muito petróleo, em geral, se transforma num país pobre. Não é um país que cresce assustadoramente. É uma situação complexa que no mundo do petróleo se chama doença do petróleo, que às vezes tem um nome especial de doença holandesa. O que é a doença do petróleo, a doença holandesa? É que, quando ele descobre muito petróleo, não é descobrir um petróleo como a gente já tinha descoberto. Eu estou falando quando descobre muito petróleo, abundante petróleo, ele passa a ter uma disponibilidade tal de petróleo e de exportar petróleo, que todo o país, o desenvolvimento do país, fica em função disso. E o país não se desenvolve do ponto de vista industrial. Primeiro porque toda a necessidade que ele tem dinheiro sobrando da exportação do petróleo para comprar à vista. Se ele vai precisar de comprar uma garrafinha dessa aqui, feita aqui em Rio Grande do Norte, vale para que isso? Isso aqui eu compro uma garrafa de cristal da França na vista, e ainda sobra dinheiro e joga fora. Agora eu vou fazer aqui uma latinha dessa de plásticozinho aqui, que não precisa isso. Então o país tende a ficar um país sem indústria. E o caso mais notório é o caso da Holanda. A Holanda já era um país industrializado, quando descobre os grandes campos de petróleo e, sobretudo, de gás do Mar do Norte. E aí começa a ter uma disponibilidade tal que se desindustrializa o país em função desse gueto da exportação, da produção, exportação, com mais alta tecnologia, mas especificamente para isso. O país se desenvolve para ser um grande país exportador de petróleo, e não tem mais nada. É diante disso que nós achamos, vamos rapidamente correr em cima, a impedir que o Brasil corra esse risco. E esse risco não é um risco assim de, como quem diz, é um risco de pegar uma gripe. Não, pode pegar e pode não pegar. Olha, gente, todo país que se mete nessa história e que tem muito petróleo e que não toma certas providências, ele fica um país assim, do ponto de vista geral, pouco desenvolvido. E com aquele gueto extremamente desenvolvido. Começamos então a achar, para que isso não ocorra, nós precisamos ter uma coisa que nós não tínhamos, que é o controle da propriedade do petróleo produzido. Se o petróleo que é produzido ali, no atual contrato, quem produz o petróleo é dono do petróleo produzido. E você não pode, o Estado brasileiro, nós não podemos chegar para alguém que produziu uma coisa, assinou um contrato, produziu o petróleo é dele. Ele paga as taxas, paga royalties, paga isso, paga imposto, paga tudo, e o resto do petróleo é dele. Esse petróleo é dele, ele vende a quem ele quiser, joga fora, faz o que quiser, e produz aquilo na quantidade que ele quiser. Ou seja, ele vai aumentando aquilo, porque ele é uma empresa privada, ele tem interesse em produzir mais, cada vez mais. E fim de papo é dele o negócio. A não ser que alguém venha dizer, você não pode produzir. Mas como não pode produzir? O negócio é meu, eu produzo o que eu quiser. Só tem um jeito, é que a propriedade não seja dele. O petróleo tem que ser nosso. O petróleo tem que ser do Brasil. Então, nessa medida, mudando o formato do contrato, deixando de ser um contrato de concessão em que a propriedade é do dono do poço, e passando a ser um contrato de parceria, em que a propriedade do óleo extraído é do Estado brasileiro e o Estado paga aos concessionários, aos contratados, uma determinada parcela, mas é dono do contrato. Se ele é dono, ele pode dizer, vamos moderar essa produção, não precisa crescer tanto, porque nós só vamos crescer tanto na medida que nós tivermos base industrial se desenvolvendo para poder alimentar essa produção. Então, nos interessa segurar um pouquinho até a gente fabricar alguns navios para a gente poder transportar esse petróleo. Porque se for para transportar uma quantidade muito grande, nós não temos navio para isso. Vamos comprar todos os navios no exterior. E assim a doença holandesa vai nos pegar. Ou seja, nós ficamos em função da produção industrial, que é muito grande, e de alimentar aquilo com a coisa que os outros têm e nós não temos e não tem tempo de ter. Só tem um jeito, segurar a produção. Controlar a produção e medir essa produção com o desenvolvimento da nossa base industrial, com o desenvolvimento do nosso pessoal, inclusive, tecnicamente
formado, engenheiros, técnicos, mão de obra, tudo isso, que sem o quê? Nós vamos ter que mandar chamar tudo do exterior também, porque não tem gente para essas coisas não. Assim é a importância de nós estarmos fazendo a mudança, já foram, não? Nós estamos fazendo a mudança do marco regulatório. Acho isso de um significado enorme para nós. Acho que todos nós devíamos ter isso claro. Acho que tem existido uma certa campanha aí da mídia contra isso, e inclusive tentando ironizar ao governo e a nós da ANP, de que não sabemos por que, de uma hora para outra, esse pessoal quer mudar isso, a coisa está dando certo, por que mudou, etc, etc, etc. Nesse capítulo do pré-sal, tem alguns pontos que talvez no debate eu vá levantar. Uns ligados à segurança operacional, que estão relacionados ao que aconteceu no Golfo do México agora. Outra questão da soberania do Brasil no mar territorial, nessa área, que é uma coisa que, inclusive, acho que se o almirante pudesse colocar algumas questões para nós, para o nosso debate, era muito importante. Como é que nós estamos, do ponto de vista de soberania, com relação a essas áreas, já que essa área do pré-sal é uma área que está mais ou menos próxima das 200 milhas marítimas. E pode acontecer que alguma outra área esteja um pouco para lá das 200 milhas marítimas. Como é que isso se coloca do ponto de vista da soberania? É um problema que nos interessa a todos. Muito obrigado.